Hoje vamos falar sobre o impacto da economia africana face à guerra no leste da Europa. Joaquim, muito boa tarde, muito bem-vindo. Estás bem? Olá, Nádia, obrigado. Sou feliz e grato por mais um convite. E hoje para falarmos num Boas Contas, né, sobre esta confusão que estamos a viver, né, este calor, este frio, né, que vem do sul da Europa e passa pela América, pela China e afeta logo a economia africana. Portanto, é um tema relevante, penso. Um tema, eu acho que ainda não foi debatido aqui no Bem-vindos, sinceramente. Ainda. É tema atualidade, não é? Mas nós pensamos, bem, a pessoa ideal para debater Este assunto. Sinceramente, eu acho que esta guerra tem tudo a ver com a economia, não é? Mexe com a economia do mundo inteiro, nomeadamente a Europa, mas a África acaba por ter um impacto muito grande aqui, se formos a ver, não é? Exatamente. Não sei, tu agora vais passar a explicar-nos em que aspectos é que a África sai bem ou mal deste conflito. Falando da África dependente de petróleo, não é? Como vamos um bocadinho para a nossa Angola. Exato. Qual é a tua visão sobre este impacto? Portanto, realmente a África vai sofrendo claramente alguns impactos, mas eu gostava, antes de responder à tua pergunta, Nádia, não posso deixar de falar dessa questão que também vimos, né, na Ucrânia, que ao meio da guerra ainda houve tempo, né, de separarem negros dos brancos. Né? Sim, Portanto, sim, ainda houve claro. tempo de permitirem que os brancos, do tipo, os negros têm que morrer primeiro em relação aos brancos. Na própria guerra, portanto, também há questões raciais. Questões né? raciais, o racismo em plena guerra, né? Em pleno momento de dificuldade, porque eu acho que é na dificuldade, né, onde as pessoas tendem mais a unir-se. Né? E nós vimos vários vídeos e reportagens também de canais oficiais daquele episódio triste. Né? Portanto, e nós sabemos que tanto a Rússia como a Ucrânia reúnem grande parte da comunidade negra. Né? Claro. Jovens negros vão para a Ucrânia estudar. Vão para a Rússia estudar. E, por exemplo, a Ucrânia tem aproximadamente 20% da população estudantil africana, da Nigéria, da Angola. Portanto, eu tenho um primo que estudou na Ucrânia, engenharia. Portanto, é triste, né? Vermos neste momento de dificuldade e tristeza ainda esses episódios. Ponto. Respondendo a... Não. Mantendo nessa questão. Exato. Pronto, já que tocaste nisso, também gostava de tocar num ponto. A verdade é que notou-se essa clara manifestação de racismo com relação aos estudantes, imigrantes negros na Ucrânia. E não só, há vídeos também de indianos, de pessoas de outras origens, certo, que continuam a passar pela mesma situação. É triste, é lamentável, né? Como tu disseste bem, é uma questão humanitária, então acho que devia-se tratar todos do mesmo modo. Mas o que temos estado a ver é realmente uma participação ativa de vários governos dos diferentes países, não é? Exato. Mas os africanos ficaram um bocado aquém dessa defesa dos seus cidadãos. Ponto. Esta guerra, né, eu costumo dizer que quando os grandes estão a lutar, sem dúvida os pequenos vão sofrer. Né? Portanto, aqui grande olhamos para a Rússia como grande potência a nível militar, a nível também de influência na economia europeia. Né? Estou a falar do apoio aos cidadãos, sim, ainda não de... Exatamente. De decisão. A África, por exemplo, manteve-se em silêncio por várias questões, né? Claro. Que aqui, havendo tempo, vamos também explicar. Né? Por exemplo, em relação a essa questão dos negros que são barrados logo à fronteira, a passagem ao apoio também certos a cidadãos de origem africana, portanto, não digo africano, mas digo negros, né? Porque negros, também há europeus que são afrodescendentes. Negros. Exatamente. Portanto, primeiro é porque alguns governos africanos têm também situações por resolver com a Rússia. Por exemplo, a Rússia é grande fornecedor de armamento, de treinamento e de inteligência militar a vários países africanos. Ponto. Segunda razão é que a África tem alguns ganhos quando, por exemplo, a Rússia está em conflito, porque a Rússia é grande concorrente para o OPEP, país africano de produção de petróleo, em relação à venda de petróleo. Ou seja, quando a Rússia está em dificuldade de vender seu petróleo, a África ganha em parte. Claro. Portanto, logo há um certo silêncio. Agora, outro problema de também a África movimentar-se e ir para a Ucrânia recolher os seus cidadãos. Claramente houve falhas, né? Há informações de que alguns países, como Angola, por exemplo, foram buscar cidadãos angolanos, mas também tiveram, no âmbito da cooperação internacional entre a União Africana, também poderam trazer alguns cidadãos de outros países, exatamente. Sim. Eu não sei ao todo em quantas nações africanas têm cidadãos na Ucrânia, mas eu sei que houve alguma resposta positiva também. E depois, o silêncio da África em relação a este conflito são essas questões que eu expliquei, né? Portanto, a África do Sul, por exemplo, que é a grande potência
industrial da África tem uma dívida enorme com a Rússia, uma dívida externa com a Rússia. Portanto, o norte da África, que é chamada, né, África Branca, África Mediterrânea, África dos ricos, é dependente do trigo e do milho, do óleo também que vem da própria Ucrânia e Rússia. Portanto, a África depois também, claramente, hoje, né, na última conferência... Não quer ferir a relação, não é? A África parece que ganha mais mantendo-se em silêncio em relação a essa guerra do que falando, porque tem, como expliquei, dependências, tem assuntos por tratar com a Rússia, tem assuntos por tratar com a Ucrânia, claro. Mas achas que há também ali um sentimento de dor? Quando digo dor é tipo, quando nós temos problemas, ninguém se mete, agora querem que nós demos o nosso parecer. Achas que vai nesse sentido também? Penso que não porque... Digo-te isso porquê? Porque eu li em tempos um artigo que dizia, né? E claro, compreendi, fiz uma interpretação, que isto seria um problema que se tivesse a acontecer em África, diria-se que é normal. Os africanos são confusionistas, é muito normal. O choque é não ser uma situação em pleno século XXI, não é? Uma guerra, que é algo que nem era uma questão a estarmos a falar agora, acontecer na Europa. Não é? Sim, Nádia, aqui tem vários fatores. Primeiro é que as guerras em África são guerras regionais, né? É no mesmo país, cidadãos do mesmo país a lutarem por terra, por questões religiosas. São birras, pronto, birrinhas. São birras internas. Esta guerra, eu, por acaso, né, tem outro impacto, porque não só estamos a viver uma guerra quente entre a Rússia e a Ucrânia, também estamos a viver uma guerra fria. Porque vejamos que a América está metida nisso, a OTAN está metida nisso, portanto, ou seja, existem duas guerras, uma guerra quente, que se vive na Ucrânia, na Ucrânia, que é a Rússia que está na Ucrânia nesse momento, né? E uma guerra fria que afeta-nos a todos. Quando falamos de guerra fria, estamos a falar de quando a OTAN decide sancionar o petróleo da Rússia, sancionar a Rússia em relação ao SWIFT, né? Tirar do sistema bancário. Quando, por exemplo, a OTAN, na voz da América, decide boicotar todas as exportações da Rússia, né? Estamos a falar que a Rússia é uma economia que mexe com a economia dos outros países, claro, a nível do milho, a nível de trigo. Já agora, se a guerra continuar, vai faltar pão em grande parte dos nossos países, por exemplo, também. Portanto, estamos a falar de... Ou seja, essa guerra tem muito mais impacto a nível mundial do que as nossas, pois tem razões, porque envolve a Europa. Nós aqui na Europa vivemos invernos muito longos e difíceis, e a Rússia fornece 40% de energia para a Europa, ou seja, é uma guerra que afeta outras economias, afeta a economia europeia também, aqui na Europa. Portanto, a Europa, se cortarem-nos, como está a ameaçar, cortar o gás, né? Por isso que a Alemanha hoje não consegue sancionar a Rússia, porque está dependente do gás que vem da Rússia. Portanto, é uma guerra não só quente, como também é fria, porque afeta as grandes potências. Como eu estava dizendo no princípio do programa, né? Tudo que afeta as grandes potências econômicas vai nos afetar. Portanto, não é o todo que sobre a guerra da África não se fala muito, mas fala-se muito mais da guerra na Europa. Não, é porque há outras questões que, de facto, afetam-nos a todos. Penso que é por isso. E, claramente, também não podemos fingir que nós tendemos a falar mais das coisas que nos afetam. Por exemplo, né? Nós, quando somos iguais os europeus falam mais dessa guerra, né? Entregam-se mais porque são iguais a eles. Claro. Né? Nós tendemos a proteger as pessoas que são iguais a nós. Né? O tom de pele, queremos que não, é um fator a considerar. Né? Portanto, um europeu que ele se vê branco, ao ver um outro branco a morrer, a sofrer, doa-se mais. Claro. É muito natural. Nós tendemos a nos entregar às pessoas iguais a nós. Né? Exatamente. Portanto, tem várias questões. Não é só o todo porque as guerras em África não se falam muito. Hoje existem no mundo, em África, por exemplo, existem 5 países que estão em guerra. A Somália, o Centro-Africano, o Congo. São guerras internas, são guerras entre nós, né? Moçambique, claramente, né? Temos Moçambique também, 2017, ou seja, exatamente. Mesmo também aqui na Europa, né? Se nós lermos a árvore genealógica dos russos e dos ucranianos, eles são famílias, são pessoas, eles vêm da mesma origem, né? Estão a lutar. Também mesmo é guerra interna, né? Mas tem essas questões que eu expliquei, né? Que tem questões que afetam a economia mundial, que é essa guerra fria que falamos, né? E depois, agora vejamos, a Rússia quer tornar-se uma líder aqui na Europa, né? A América não quer deixar isso. Claro. Também a China não quer deixar. Portanto, é uma guerra que vai mexer com muitas economias. Portanto, sei que fala-se mais hoje, né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia do que as nossas guerras. As nossas guerras, exatamente.
Se olharmos Voltando... Sim. Sim, estamos eu aqui. olhei para aqui, ou seja, esta é uma guerra, né, que afeta bastante o setor dos petróleos. Vejamos que pronto, o mundo tem 195 países, né, e a África tem 54. Desses 54, somente 14 produzem petróleo, né, e muitos desses estão na OPEP, né, a OPEP que é a Organização de Países de Produção de Petróleo, que são estes que estão assim, destacados. Né. Ou seja, quando se corta o petróleo da Rússia, portanto, o impacto maior cai também para a África. Porque, apesar de sermos produtores de petróleo, nós não somos os maiores produtores. Claro. Nós somos também os maiores consumidores. Consumidores, exatamente. Né? Portanto, e quando o petróleo da Rússia corta-se, ou seja, haverá pouca quantidade de petróleo no mundo. E a OPEP, claramente, que essa organização não vai querer aumentar a produção para que o preço não baixe. Logo, vai sempre faltar petróleo, né? Porque a América vai querer importar mais. Faltando mais petróleo, toda a África vai querer procurar por mais petróleo. Claro, né? Os países que produzem, como Angola, como está aqui, que está aqui pintado, né? Vão claramente beneficiar-se muito mais desse preço. Mas a maioria... Países como Moçambique acabam por sofrer. Sofrer mais. Grande está em guerra, está com um problema grave a nível económico e depende... Claro, exatamente. do petróleo de fora, não é? Estamos a sair agora de uma crise, né, da Covid, e ao faltar petróleo, nós estamos aqui em Portugal, né, portanto, o preço do gasóleo está a estourar. Eu, por acaso, em casa tenho que ligar o aquecedor por 5 minutos, depois tenho que desligar, porque senão no final do mês não vou conseguir pagar a conta, fica muito cara. Quem tem carro aqui está a sofrer, se calhar é melhor agora andar de comboio e caminhonetas. Né? Portanto, já se sente esse impacto. O cortar do petróleo na Rússia afeta todo mundo, claro. Toda a África também. Portanto, os insumos diários, né? Ou seja, tudo que nós produzimos na economia precisa de energia. E combustível, petróleo é energia. Portanto, vai encarecer tudo. Este gráfico aqui que aparece-nos mostra a disponibilidade de petróleo que existe no mundo. Né? A OPEP, que são os países que produzem países exportadores de petróleo, no qual a América, a Rússia e a China não fazem parte. Estados Unidos da América, né? Que produz, e o resto do mundo produz 55% do petróleo disponível na economia, e a Rússia sozinha produz 13%. Ou seja, é muito petróleo que é cortado. Portanto, claramente, né, a Rússia sofre, até porque esta é uma via para fazer com que a guerra pare, porque todos nós queremos que a guerra termine, né, para que a economia volte ao normal, porque enquanto a Rússia for sancionada, a nossa vida vai encarecer cada vez mais, claro. Né, porque por falta desse petróleo mesmo. E por isso é que a OTAN, né, na voz da América, acharam que ir punindo a Rússia é uma via de forçar o regime de fim, Putin, sim. digamos, decidir para e a própria população revoltar-se contra o que está a acontecer, não é? Exato. Mas já vimos que aí também, também a situação não vai muito de acordo desde começares a ter... Pronto, não é o nosso tema hoje, mas é impossível falarmos deste tema sem apontar os aspectos que vêm provar de que a situação vai de mal a pior. As crianças e velhos vão tudo para a cadeia por manifestarem o seu descontentamento em relação a esta situação. Sim, Nádia, estamos a falar de um país que é, digamos, imperialista. Eu escrevi no meu livro, por causa do terceiro livro, escrevi no meu livro sobre o mercantilismo, né? Que livros aqui na mesa. Aqui por causa... Mas nós temos aqui, também é trabalho nosso. Geralmente, a Rússia é um país, digamos, imperialista, né? Estamos a falar da União Soviética, né? que era a obrigação de todos os países do leste da Europa fazerem parte da comunidade, né? Destruiu-se. E a Rússia não perdeu esse sonho de unir a Europa como um Estado comunista. E o ir para a Ucrânia digamos, o caminhar para este sonho da Rússia, que tornar-se um único país, digamos. Ou seja, fazer da Europa um único país. Este é o sonho. Claramente a América não vai permitir, a Europa também não vai permitir. Mas está aí a China também caladinha, né, que também tem suas vantagens, porque atenção que punindo a Rússia, o petróleo da Rússia, também a China ganha, porque a China é o quarto produtor de petróleo a nível do mundo. Se faltar petróleo da Rússia, o preço vai aumentar também, a China vai exportar mais, vai ganhar mais. Claramente também o OPEP vai querer aumentar a produção. Ou seja, esse é um jogo de interesses. Enquanto alguns morrem, crianças e família, mulheres e adultos, nós vimos nas imagens, né? Enquanto também alguns morrem em África por fome, porque vai faltar milho em África, vai faltar trigo, vai faltar óleo. Enquanto alguns morrem, alguns também beneficiam-se disso. A China beneficia-se. A América é hoje, digamos, o único país autossustentável que tem petróleo para si próprio, que tem alimentação, porque a Alemanha, né, que é, digamos, a maior economia da Europa, está com medo da Rússia, não consegue punir a Rússia, porque depende da energia da Rússia, porque nós sabemos que petróleo é energia, né, para produzir tudo que produzem. Portanto, hoje, digamos que o único país independente é a América. Né? Digamos. Portanto, e é esta a lição que a Europa, a África e o resto do mundo têm de copiar. Né? Portanto, esta guerra, mas o sinal é que é um aviso para nós, para todos nós. Né?
parece que nós não somos tão poderosos como pensamos, Claro. né? A Europa nem é tão poderosa como pensa, né? Mas isso nós como somos cidadãos, pessoas, né, evoluídas, né, que hoje 2022 a guerra era impensável, né? Pois. Pensamos que nunca isso iria acontecer, né? Mas infelizmente ainda há seres que estão atrasados, né? Digamos mesmo. Vou dizer aqui que o regime de Putin são um conjunto de pessoas atrasadas, né? Claro. Porque para no século XXI anda a decidir lutar para poder conquistar terras, porque é isso que eles querem, né? Querem terra, terreno, coisa que todos nós daqui a alguns anos vamos deixar, né? Vamos todos para casa É verdade, do pai. ninguém leva. Esta é a Portanto, questão. Esta é a um questão. comportamento ainda que em pleno século XXI... 21, Portanto, século XXI, ano 2022, é verdade. representa um atraso a nível da nossa persona, digamos. Joaquim, para os países africanos, o impacto, como tu dizes e bem, ele não é positivo de todo, não é? Porque vai beneficiar, mas vai prejudicar ao mesmo tempo vários países que ao mesmo tempo consomem este petróleo. Como é que a África se pode preparar neste sentido? Proteger-se, sei lá, criar, se calhar, uma economia mais sustentável? Exato. Porque estamos a ver, vem tempos muito difíceis a nível mundial. Exatamente, Nádia. E quem não está preparado, a África tem gravíssimos problemas a nível de economia, a nível de desenvolvimento, em vários sentidos. Como é que se podem preparar para o que para aí vem? Ou que nos podemos, não é? Não podemos. Exatamente, porque, ou seja, os dois lados da África têm suas... Ou seja, o lado da África que produz petróleo tem a sua preparação e também o lado da África que não produz petróleo tem a sua preparação. Para o lado da África que não produz petróleo, a preocupação é no sentido de que parece que está mais do que na hora de todos nós juntarmos as forças para começarmos a investir em energias renováveis. Porque a Europa recebeu agora o sinal de que é urgente caminharmos para energias renováveis. Vai haver um dia em que, ou seja, essa guerra é, digamos, o sinal para o fim da era do petróleo. O petróleo vai acabar a sua era. Claro. Porque a Rússia está a dançar porque está na era do petróleo. E a Europa foi provocada. Ou seja, despertou-se o leão que estava adormecido na Europa. Né? Portanto, vai acelerar-se a corrida às energias renováveis. E para os países africanos que não produzem petróleo, está mais do que na hora também de começar a viajar para esta área. Países africanos que produzem petróleo, tem na hora de fazer o que nunca fizemos, que é aproveitar o boom do petróleo, os benefícios do petróleo, para, primeiro, reinvestir em energias renováveis, porque é para lá que todos nós vamos. Claro. Começar a investir em energias renováveis, desde a formação de pessoas. Este boom do petróleo é conforme sobe, é conforme cai. Exatamente. Não é? Já temos mais do que provas, desde a queda em 2013, não é? Falando nomeadamente de Angola, foi quando entramos na crise económica. Sim, e nós em 2014 não aprendemos. E hoje é mais um aviso que nos dão. Então, tem uma benesse, ou seja, mais uma atenção de que, já que agora a Europa já vai cada vez mais preparar-se para abandonar as energias renováveis, né? Porque a Europa pode decidir não mais depender Do petróleo. depender do petróleo, cortando logo relações com a Rússia, porque a Europa também agora teme que a Rússia queira avançar com essa ideia de tornar a África uma Rússia, digamos. Né? Então, a solução vai ser deixar o petróleo, não mais do petróleo. Portanto, nós, a África, essa também é o piscar, ou seja, vamos todos acompanhar os passos da Europa em direção às energias renováveis. Claro. Eólicas, energia solar. Claramente hoje falta chuva, falta sol, mas esse é o caminho. Ou seja, é fazermos o que nós não fazemos durante 40 anos. Aliás, que nós temos vivemos. muita vantagem. A nível de sol, somos abençoados, não é? A África toda ela é iluminada, Sim, toda ela quente. Exatamente, é mesmo o momento de aproveitarmos não só o desenvolvimento dessa energia, como também pensamos em vias de não produzirmos energias renováveis e conservá-la, né? Depois, claramente, a produção alimentar, né? Porque esta guerra trouxe também outro sinal de que ainda dependemos do milho, o pão, do milho, do trigo, do óleo também, do resto da Europa. Ou seja, o impacto é ali, é na agricultura, é na área financeira, né? Portanto, o sistema SWIFT, que é da OTAN, digamos, né? Portanto, se nos cortam também isso. As nossas moedas hoje não têm valor nenhum. Eu não posso sair da Angola com Kwanza para aqui em Portugal. Não usas em lado porque nenhum. não vale nada. Ou seja, não há convertibilidade da nossa moeda. Logo, e como é que as moedas ganham valor? Por meio da produção interna. Quando eu produzo copos e vendo o copo na minha moeda, quanto mais copo eu produzo, mais minha moeda vai ser valorizada. A Rússia hoje vai cada vez mais asfixiando-se, porque tem também a sua moeda rubro, não tem valor quase de convertibilidade hoje, porque foi-lhe cortado o SWIFT. Portanto, a Rússia é daquelas potências que é um país
rico do ponto de vista militar, mas também não tem nenhuma riqueza, ou seja, andou todo esse tempo a investir no exército, porque por isso que com o exército ameaça outros países. Também para a África, mais uma lição de olharmos para a nossa Pois, em que segurança estado é que se encontra? a nível militar, Sim, porque a nível militar. alguns países o que fazem? Robustecem-se do ponto de vista militar para depois ameaçarem os outros. Claro. E nós também precisamos de esperar desse ponto de vista, ou É seja... uma mentalidade muito baixa, não é? Mas ou Mas seja, Nádia, os exércitos devem ser criados para nos defendermos, não para atacarmos como estão a fazer os russos. Ou seja, nos prepararmos. Caso alguém tente nos invadir, estamos preparados. Não é? Isso que fazem os americanos, não vão para a guerra, não vão invadir, mas estão preparados, né? Claramente. E nós também, essa lição, armas poderosas, que não estou a dizer na televisão, falar de armas, mas é o caminho. Estamos preparados para que, Nós, caso queiram nos mas invadir... peço desculpas, lá em casa seríamos a única televisão neste momento que não fala, ou o único programa que não fala sobre isso, não é? É o momento, é a atualidade. Sim, pronto, eu acho que é um discurso pesado, por isso eu peço desculpa por estar a falar disso, mas eu acho que nós precisamos nos preparar, do ponto de vista militar, ao nível dos grandes, ao nível dos americanos, dos russos, para que... Porque nós temos também potencialidades em que possa beliscar a ambição de algumas nações estrangeiras, da China, da América, da Rússia, para a Europa também. Portanto, precisamos nos preparar, porque invadem-nos, né, com facilidade, quando sabem que nós não temos nada. E agora vejamos que a Rússia presta serviço de inteligência militar em muitos países africanos. A Rússia sabe o que é que nós temos, o que é que nós não temos. Portanto, é mais uma via de nos prepararmos a nível alimentar, a nível da defesa, a nível de energias, porque toda a crise, né, traz em nós uma lição, ou seja, as crises são bem-vindas nessa perspectiva de nos mostrarem as nossas fragilidades. Esta guerra veio mostrar a fragilidade da Europa, né? A Europa é frágil do ponto de vista de energias, né? Porque durante esses anos vivíamos protegidos com a energia que vinha da Rússia, portanto. E por outra, né, temos também que olhar para a Rússia como não sendo os russos a lutarem contra os ucranianos, mas sim é um regime. Claro. Putin e a sua família, digamos, militar, política e militar, que está... E, dessa forma, evitarmos também o que está a fazer em muita parte do mundo, que é, digamos, separar, né, os russos como sendo os maus e os outros os bons, né? Porque não é isso que acontece, né? É como nos nossos países a política, né? É um conjunto de pessoas que têm o poder, que estão a dominar o mundo. E vai ser sempre assim, né? Claro. Mesmo, hoje falamos da Rússia, amanhã... Sim, amanhã é outras Alguém questões, também passa-se, esperemos que não. Exatamente, porque esses sistemas são bem construídos, de formas a que ninguém consegue chegar ao Putin. Portanto, é uma pirâmide tão bem construída durante muitos anos para que depois uma pessoa consiga mexer com todo mundo. Claro. Então, isso se estuda, né? Portanto, por isso é que nós não podemos hoje olhar para os russos, chamá-los de maus. Depois também, claramente, nós também estamos tristes, né, com o que aconteceu com os nossos irmãos. Pronto, por isso é que eu te perguntei há bocado, não é? Mas não vamos explicar mais, não é? Se o sentimento da África não acaba por ser um bocadinho também, olha, quando é connosco ninguém se mete, então... É em duas vias, Nádia, não posso negar que é em duas vias. É em duas vias porque quando é connosco não se fala e é porque também... Claro. E nós vivemos guerras, nós também, como bem diz o Vítor Hugo Mendes, há muitos anos, mas não criam impacto porque realmente se calhar não mexe com... É o que eu disse, é em dois lados, ou seja, os europeus sentem-se mais os ucranianos porque são iguais, claro, são brancos e vêm-se identificados. Depois, claro, nós também... Claro, é verdade que também não choram nossas dores às vezes, né? Claro. E muitas das vezes não choram mesmo. Até porque também há interesse, até porque também quem nos vende as armas para lutarmos são... Ou seja, os países que produzem armas têm de vender armas. Exatamente. E vendem armas que eles querem lutar. Que você quer lutar, né? Entre irmãos, não dá arma. Hoje a Europa está a enviar armas para a Ucrânia, para matar-se entre os russos. Os russos também são famílias, como disse no princípio, né? Se lermos a origem genealógica dos russos, ou seja, quem decidir lutar vai ter sempre alguém a vender armas. Portanto, nós também lutamos. Claro, nós não podemos chorar por isso, os europeus não choram nossa dor. Nós temos aí de nos tornar mais fortes, evitarmos lutarmos para que não nos possam dizer assim, a vossa luta não nos interessa, e a nossa luta nos interessa, né? Portanto, é também a nossa missão, não só lamentarmos, porque também dizer assim, pá, a partir de hoje em diante, parece que temos de nos abraçar mais, sermos mais amigos, não permitirmos que as armas fabricadas na América e na Rússia sejam vendidas na África, né? Esperemos que não, esperemos mesmo que não. Aliás, eu até faço assim umas orações para a desativação de todas elas. Joaquim, nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é muito, muito importante, que eu começo a ver os angolanos assim um bocado agitados neste momento, obviamente devido à subida do preço do petróleo. Isto traz uma esperança a nível económico, não é? Pode-se contar com isso? Uma melhoria da economia africana com a subida do preço do petróleo? Não, da economia angolana, digamos. Em particular? Sim. Não, Sabes em que sentido é que estou a dizer? Sim, né? Tipo, estou. Valorizar um bocadinho, aproveitar para valorizar o Kwanza,
Sim, sim. Ou estamos ainda muito longe Não, disso? O sim. estrago foi muito grande. Não, se os nossos governantes despertarem que esta é a nossa única e última oportunidade de aproveitarmos o bônus do petróleo. Né? Porque nós sabemos que nós sempre o nosso hoje é nós Angola, o Orçamento Geral do Estado, depende 80% da exportação de petróleo. Então, esta é a nossa única e última oportunidade, se calhar, de aproveitarmos esse bônus do petróleo, pegamos essas vendas massivas e reinvestirmos nas energias renováveis, na formação dos angolanos, na saúde dos angolanos, porque os próximos tempos vão ser mais difíceis. É verdade. Porque a Europa, quando decidir não mais comprar petróleo da Europa, a Rússia, a América também, quando a Europa não mais comprar petróleo em África, a China também, a América também, nós não mais teremos mercado para vender petróleo. E se você tem alguma coisa que ninguém quer comprar, você morre de fome. Não é? Portanto, eu acho que se os nossos governantes despertarem, perceberem que é a nossa única oportunidade, sim, nós vamos ter sim, muitas vantagens. Mas se comportarem-se como têm nos comportado durante esses últimos 40 anos... Não vale a pena, né? Não muda nada. É só mais... é só mais uma brechazinha, é uma micha. É só mais o aumentar da riqueza de alguns, claro, da pobreza de outros. Porque, ou seja, os pobres em Angola vão estar mais pobres ainda, porque as coisas vão encarecer, né? Claro. Se a guerra continuar também, digamos, né? Os insumos vão encarecer, né? A fuba, o arroz, tudo vai encarecer. E, claramente, o governo angolano vai ter mais dinheiro. Este dinheiro é que... Mas se não aplicar... Este dinheiro é que deve ser pensado de forma a reduzir a dívida externa, né? É alavancar para a economia nacional, né? E esquecermos as ganâncias pessoais, né? Porque é a nossa, digamos, última oportunidade. Exatamente. Com esse petróleo. Muito bem. Joaquim, boas contas foram feitas aqui. Obrigado, espero teres atingido as expectativas do telespectador e também teres esvaziado o tema, penso. Eu agradeço imenso, acho que foi aqui um tema muito importante. Obrigado. Precisávamos de ouvir do especialista. E eu também agradeço a RTP por dar uma voz e para que, em boas contas, falar sobre esse problema que hoje em todos os canais a gente vai trocando. É verdade, é verdade. É importante. Esperemos... Também, desculpa, Nádia, interromper e gritar bem alto mesmo que o governo angolano, em particular, Moçambique, que tem gás natural, é a nossa oportunidade de aproveitarmos esse boom para podermos reinvestir esse volume de vendas naqueles setores que hoje estão muito frágeis. Né? É verdade. Exatamente. Falta de pessoal capacitado. O Joaquim está aqui. O Joaquim está aqui. se realmente precisam de mentes para trabalhar agora neste reinvestimento do capital, está aqui o Joaquim Kanumba, bem preparadinho para preparar outras mentes. Joaquim, sim, ias dizer assim. Obrigado. É importante não chamar o Joaquim, mas as pessoas que podem contribuir para que... Não só o Joaquim. Possamos tomar melhores medidas, porque se calhar às vezes quem está lá pode ter essa vontade, mas não saber como fazer isso. Exatamente. Claramente é importante chamar a comunidade, né, académica, principalmente, para que decidirmos melhor como direcionar esse bolo que a todos nós pertence. Né? Exatamente. Joaquim, muito obrigada. Foi muito importante este momento. Estamos juntos daqui a 15 dias. Obrigado, okay? Se Deus quiser. Espero que este não seja o próximo tema. Espero que seja um tema de que realmente já acabou. Mas pronto, o futuro, só Deus conhece. Sim, exatamente. Este problema vai acabar com o fim da guerra, né? E o fim da guerra pode acabar por várias vias, né? Sancionando cada vez mais a Rússia, como está-se a fazer agora, porque a Rússia vai chegar a um momento que não consegue mais respirar, vai ter que largar-se. Ou por outras vias que prefiro não dizer aqui em televisão, né? Que são mais... É verdade, eu também prefiro não. Joaquim, tchau. O nosso bloco acabou, ok? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima.